A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano? Hoje, dia 13 de abril de 2024, no nosso 104º dia da leitura. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada da UiADS na nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica Os Descendentes de Judá. São esses os descendentes de Judá: Perez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram antepassados dos grupos de famílias que moraram em Zorá. Ur foi o filho mais velho de Calebe, sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etã, Penuel, Ezer. Etã foi o pai de 3 filhos: de Israel, Isma e de Bas, e de uma filha chamada Razileupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Ruzá. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos: Auzã, Efer e Temene e Astarim. Azur e Elá tiveram 3 filhos: Zerete, Izar e Etã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi antepassado dos grupos das famílias que descenderam a Carel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas das famílias. Quelube, irmão de Suá, foi o pai de um filho chamado Meir. Meir foi o pai de Estom. Estom foi o pai de 3 filhos: Beta, Rafa, Passeia e Teiná. Teiná foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moraram em Reca. Kenaz foi o pai de 2 filhos, Otiniel e Seraías. Otiniel também foi pai de 2 filhos, Ratate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofra. Seraías foi o pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefone, foi pai de 3 filhos: Iru, Elá e Naã. E Elá foi o pai de Kenaz. Jealilel foi pai de 4 filhos: Zifa, Teria e Azarel. Esdras foi o pai de 4 filhos: Jeter, Mereb, Efer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram filhos e uma filha chamada Miriam, e 2 filhos, Sumai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos: Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Sacó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com uma irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo das famílias de Maacá, que moravam em Estomoa. Simeão foi pai de 4 filhos: Amon, Riná, Ben-Hanã e Tilom. Isa foi pai de 2 filhos: Zoete e Ben-Zoete.
Os descendentes de Sela. Selá foi um dos filhos de Judá, um dos descendentes de Sela. Foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Ledá, que fundou Maressa. E Selá, que foi também um antepassado dos grupos de família que teciam linho e que foram na cidade de Bet-Asbeia. Foi também um antepassado do Joaquim e do povo que morava na cidade de Gozeba. E também Joás e Sarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses vestígios são antigos. Eles eram olheiros e trabalharam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera, os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi o pai de Mobzão. Mobzão foi pai de Misba. Misba foi o pai de Ramuel. Ramuel foi o pai de Zacur. E Zacur foi o pai de Simei. Simei foi o pai de 16 filhos e suas filhas. E seus parentes tiveram menos filhos que ele. A tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Bezeba, Molada, Asur-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Horma, Ziclag, Bet-Marcob, Azar-Susim, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficaram ao redor, até a cidade de Baal. São essas as famílias e os lugares que moravam, são esses os chefes dos grupos das famílias: Mozobabe, Janqueleque, Zofá, Zozá, filho de Amaquias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Saraías e bisneto de Aziel, Eleonai, Jacoba, Jezoaías e Asaías, Abdiel, Gessimiel e Benais, Ziza, filho de Zifi, neto de Alon, bisneto de Gedais, trineto de Zinri e tetraneto de Samais. As famílias continuaram a aumentar e, por isso, eles se espalharam para o oeste, quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde ficava aquela cidade. Ali eles chamavam muitas paisagens num pedaço de terra espaçosa, também tranquila e, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes, no tempo de Ezequias, e de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barcas e cabanas do povo e moravam ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram filhos de Izim, Pelatias, Neiarias, Refaías e Uzuel. Eles mataram os amalequitas, que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Capítulo 5. Os descendentes de Ruben. São esses os descendentes de Ruben. Mais velho, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relação com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele, como filho mais velho.
Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte. E dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi o pai de Semaías. Semaías foi o pai de Gog. Gog foi o pai de Semei. Semei foi o pai de Mica. Mica foi o pai de Reaías. Reaías foi o pai de Baal. Baal foi pai de Beera. Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro para Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista o nome dos seguintes chefes dos grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e netos de Sema, de filhos do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer e na terra que ele ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tiveram grandes rebanhos na terra de Gileade, e por isso ocupavam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou Agaritas. Ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bassã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do grupo principal do grupo de famílias. Isafã foi o fundador do segundo mais importante grupo da família. Janaí e Safate foram fundadores do grupo de famílias em Bassã. E os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Éber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Joroá, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Gisaí, filho de Jab, filho de Bus. Aí o filho de Abdel, neto de Guni, era chefe desses grupos de família. Eles moravam nas regiões de Bassã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jatão, de Judá, e do rei de Jeroboão, de Israel, os exércitos da tribo de leste. Nos tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, havia 44.470 soldados, bem treinados no uso de escudos e espadas, arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra os Argaritas de Getur, Nafis e Nadab. Pediram ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu vitória sobre Agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era a vontade de Deus e ficaram morando naquela região, a época em que o povo foi levado como prisioneiro de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era a vontade de Deus e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã, até as cidades de Baal-Hermon, e Sinir e o Monte Hermon, no norte. Eles aumentaram muito o número. Eles foram os chefes dos grupos de famílias: Efer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel.
Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar os deuses das nações que haviam expulsados da terra. Por isso, Deus fez que Pu, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles e levou embora as tribos de Ruben, de Gade, de Manassés do leste e fez morar nas cidades de Alá, Arbor, Ari e à beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate, Marari. Coate foi pai de 4 filhos, Amram, Izer, Ibron e Uzuel. Arã foi pai de 2 filhos, Arã e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arã foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú e Eliezer e Tamar. Eliezer foi pai de Finéias e Fineias. Foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buqui. Buqui foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zaerias. Zaerias foi pai de Maraiote. Maraiote foi pai de Amaria. Amaria foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zodoque. E Zodoque foi o pai de Aimaias. Aimaias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo de Salomão, construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amaria. Amaria foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. O pai de Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias. Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Zaraías. Zaraías foi pai de Zoadoc. Zoadoc foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Marari. Gerson foi pai de Lisbine e Simei. Coate foi o pai de Arão, Izar, Hebron e Uzuel. Marari foi o pai de Malu. Mali foi pai de Imuzim. Gerson foi pai de Libni. Libni foi o pai de Jaate. Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zerá. Zerá foi pai de Jatirai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. Corá foi o pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. E Abiasaf foi o pai de Assir. Assir foi o pai de Taate. Taate foi o pai de Uruel. Uruel foi o pai de Uzias. Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amassai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi o pai de Zafuai. Zafuai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi o pai de Jeroão. E Jeroão, pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel e mais velho e Abias. Merari foi o pai de Mali. Mali foi o pai de Libine. Libine foi o pai de Simei. Simei foi o pai de Ufá. Ufá foi o pai de Simeia. Simeia foi o pai de Agias. Agias foi o pai de Isaías. Os levitas, cantores e músicos. São estes os homens do rei encarregou a música no lugar de adoração em Jerusalém. Depois que a Arca da Aliança foi colocada lá, eles se revezaram nos seus deveres na tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São esses os ocupantes que ocupavam esse cargo.
do grupo da família Coate. Emã e o regente do primeiro coro era o filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. João era filho de Eliel. Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi. Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate. Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana. Eucana, filho de Joel. Joel era filho de Azarias. Azarias era filho de Jafonias. Jafonias era filho de Taate. Taate era filho de Assir. E Assir era filho de Abiasaf. Abiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar. Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. Berequias era filho de Simeá. Simeá era filho de Mical. Mical era filho de Basaías. Basaías era filho de Malquias. Malquias era filho de Etni. Etni era filho de Zerá. Zerá era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zimar. Zimar era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gersom. Gersom era filho de Levi. Etã era do grupo de famílias de Merari. E o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quizi. Quizi era filho de Abdi. Abdi era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias. Amazias era filho de Euquias. Euquias era filho de Anzi. Anzi era filho de Bani. Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Marari. Marari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão. Arão e seus filhos apresentavam ofertas de incenso, ofereciam sacrifícios que eram completamente queimados no altar e eram responsáveis por toda a adoração no lugar do Santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. E Finéias foi pai de Abisuai. Abisuai foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zerarias. Zerarias foi pai de Maraiote. Maraiote foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi o pai de Zadok. Zadok foi pai de Aimais, as cidades dos levitas. Esse é o território que foi dado ao grupo de famílias do Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas. Isto é a cidade de Hebrom, o território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que eles ficavam ao redor. Mas os campos povoados que pertenciam às cidades foram dados a Caleb, filho de Jafoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão. Hebrom, que era uma cidade para fugitivos. E as cidades de Jatir, Liná, Estemoa, Ielém, Debir, Azã, Bet-Semes, como terras de pastagens e ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens: Geba, Alimiete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades do território de Manassés e Oeste foram dadas por meio de sorteio ao resto do grupo, famílias de Coate, família por família. Os grupos da família de Gersom, família por família, foram dadas 13 cidades no território de Asser, Naftali e Manassés, do leste, na região de Bassã. Do mesmo modo, 12 cidades do território de Ruben, Gade, Zebulon, foram dadas ao grupos, família por família, de Marari, família por família. Desta maneira, o povo de Israel deu aos levitas
para nelas morarem cidades da terras e pastagens, que ficavam ao redor. As cidades que ficaram no território de Judá e Simeão e Benjamim, das quais se falava acima. Todas foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam o território de Efraim, e as seguintes cidades foram pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa, Gezer, Jaquemeão, Bet-Aron, Aijalon e Gat-Rimon, no território de Manassés do Oeste. Eles receberam as cidades de Ané, Bilião, com as cidades de pastagens que ficavam ao redor. Do grupo de famílias de Gerson, essas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Território de Manassés do Leste, Golã, na região de Bassã e Astarote. Na região de Issacar, Guedes, Daberat, Ramote e Anem. No território de Arser, Massal, Abdon, Ucoque e Reob. No território de Naftali, Guedes, que na região da Galileia, Amon e Kiriatim. Do grupo de famílias de Marari, essas receberam as seguintes cidades, com as pastagens que ficavam ao redor. No território de Zebulon, Rinono e Tabor, no território de Rubi, e o leste do Rio Jordão, em frente a Jericó, Becer no Planalto Jazá, Quedemote e Mefaate, no território de Gade, Ramamote, na região de Gileade, e Maanaim, Esmon e Jasser. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.